Tá bom, bem-vindo, quer falar bem-vindo, obrigado pela sua participação, Lúcio. A Gisele sempre gosta de as pessoas falar um pouco biográfico, autobiográfico, e também ela sempre gosta da conexão de Brasília também. Eu penso assim. Eu vou começar a falar meu pergunta assim. Eu conheço você inicialmente fazendo uma oficina lá na Dulcina. Eu acho que foi um evento tipo, não sei se foi o Outubro do Ensaio ou outro evento lá na Dulcina, onde você foi ensinando seus instrumentos eletrônicos. Essa é a primeira vez que eu encontro uma pessoa que faz isso aqui em Brasília. Eu quero você falar conosco inicialmente como você chegou nesta ponta da sua vida, como você chegou dentro da Dulcina, ensinando as pessoas a construir sintetizadores. Gisele está falando que eu preciso subir a coisa, mas eu não sei como fazer isso agora. Mas eu estou usando... Não, isso no meu tablet, não sei. Lúcio, pode ir lá. Eu vou mexer com o meu microfone e você explicar isso para a gente. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de poder falar um pouco sobre minha trajetória e, mais do que isso, o prazer da gente se encontrar, né, para conversar, para se relacionar, para trocar experiências, né. Eu acho isso bem importante. Eu tive uma experiência bem interessante em Brasília, nessa época que eu conheci vocês. Foi mais ou menos a mesma época que eu estava fazendo meu mestrado, e que foi um momento... Alô, vocês estão me escutando, né? Ok. Foi um momento que eu estava fazendo... O Frase está falando que você está um pouco de distorções, não? Abaixar meu volume? Ok, vamos testar aqui um pouquinho mais baixo. E agora? Melhorou? Sim, Melhorou bastante. Ok, abaixei. Então, bom, o Phil ele comentou, ele começa, né, falando sobre como a gente se encontrou. Naquele momento eu estava fazendo era uma proposta de fazer oficinas de sintetizadores artesanais. Isso é um projeto que eu já venho desenvolvendo. Essas oficinas, elas começaram mais ou menos em 2010, 2011, quando foi um período que eu resolvi que era bastante importante compartilhar esse tipo de conhecimento, que vem, né, a relação disso vem com um projeto anterior, que é um coletivo de artistas que eu participei em Curitiba, que se chamava Orquestra Organismo, e que desde 2004, 2005, a gente já tinha um interesse bem grande em ideias de conceitos de hacker, conceitos de bricolagem, conceitos de desmonte, né, de desmontar os equipamentos e a caixa preta, e descobrir o que tinha dentro dessas caixas pretas e como é que a gente podia fazer isso através de um processo criativo. E foi lá, né, nesse momento, 2004, 2005, que foi o meu primeiro contato com eletrônica, na verdade, né? Porque esses projetos de construção de sintetizadores, eles demandam um conhecimento, assim, um interesse em trabalhar com componentes eletrônicos, paralelamente a ideia de codar um pouco também. Nessa época a gente tinha um interesse, eu falo nós, porque era o coletivo, né, um pouco em PD por data, né, que era um software até relativamente novo na época, o Arduino, e pouco a pouco eu fui me desligando um pouco da ideia de software e fui me interessando um pouco mais na ideia de hardware.
E foi por isso que eu fui investindo nessa parte que é muito matérica, né, de componentes eletrônicos, que você, de uma forma tátil, que você experimenta, experiencia sons através dessa materialidade, dessa coisa que é física mesmo, de tocar nos componentes, de trabalhar com o ruído que isso gera, né? E eu fui criando essas máquinas, essas pequenas máquinas, né? Pequenas caixas de ruído, que se vocês forem ver, isso é bem explorado, né? Por vários artistas, trabalhar com o ruído. E eu fui me interessando em 2005, 2006, mais ou menos, que eu fui começando a experimentar. Depois eu me envolvi num projeto que era o GEADA, que era um projeto da Orquestra Organismo relacionado ao MINC, na época do governo de Gilberto Gil, em que tinha todo um braço lá de trabalhar com ideias de software livre, e um dos braços desse projeto era um projeto experimental, e eu resolvi trabalhar com componentes eletrônicos. Eu vou tentar aqui, vamos ver se eu tenho sucesso. Eu gostaria de mostrar uma imagem. Bom, isso não é muito importante também. Vamos ver se eu... ainda não me permite. Curioso isso. É esquisito isso, né? Entire screen. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Vocês estão vendo uma tela diferente agora? Sim. Vou permitir aqui. Sim. Agora eu vejo vocês compartilhando sua tela. Agora eu estou compartilhando minha tela, né? Então vamos lá. Sim. Vou mostrar esses objetos. Como que começou essa ideia desses objetos? O primeiro objeto que eu criei foi esse daqui, ó. Em 2009... Não, tem coisas anteriores, mas esse daqui já é bem curioso. Que na verdade é um projeto que eu peguei da internet e eu consegui sons bem interessantes a partir desse objeto aqui. Que eu usei solda, né? Teve todo um trabalho de criar o objeto embarcado. Tem um outro objeto aqui, que é o GEADA, esse é de 2007. Vocês estão vendo essas imagens, né? Que eu estou mostrando. Né? Esse daqui é bem curioso. Isso é uma cabeça. Isso é curioso, Phil, que essa imagem aqui, ela tem uma relação com o que eu venho fazendo agora. Isso daqui foi feito em 2007, acho, durante o projeto GEADA. Era uma cabeça que eu entalhei, e tinha um circuito, e essa cabeça, era a ideia de fazer que essa cabeça gerasse ruídos, né? E hoje em dia eu trabalho muito com a ideia de criar marionetes, criar bonecos de madeira, e é curioso essa relação com a eletrônica, né? A madeira eletrônica, a caixa que a gente constrói, né? Para abarcar esses circuitos e tal. Eu crio essa cabeça, mas nesse caso aqui eu faço questão de colocar o circuito para fora, né? Esse é um objeto bem interessante, que faz mais ou menos uma relação com o que eu venho fazendo agora. Eu tenho trabalhado, no momento, mais com brinquedos e com jogos. Né? O que mais que eu posso mostrar desses trabalhos aqui? Vamos chegar nesta parte de atual depois. Vamos só explorar um pouco mais esta parte da cena de Curitiba inicialmente. Claro, eu entendo perfeitamente esta ideia de colocar circuito junto com cabeça, porque circuito é um sentido... tem uma alma, não? Quando você está mexendo com eletrônica, você está mexendo com uma coisa que tem uma alma, que tem um movimento próprio. Isso eu acho que encoraja muito pensamento ou
cabe muito com a ideia de automaton, da boneca, das máquinas são um pouco humano, ou tem esse elemento é uma estética, né? Da Uncanny Valley, não sei como falar isso em português, mas este espaço das coisas que são parece vivendo, mas não são, entende? Eu acho que isso cria muita tensão, é interessante esta estética para brincar. Mas não sei se isso é a estética que você foi procurando naquela época. Na verdade as coisas foram acontecendo meio que como é que eu posso dizer, da energia que tinha o grupo, o coletivo. Eu posso tentar, vamos aqui, vou tentar, só um pouquinho aqui, entire screen novamente, eu vou mostrar para vocês outra imagem aqui. Isso sim, é 2005. 2005, o que a gente fazia, pegava computadores bem antigos e tentava desmontá-los. Aqui tem uma imagem, aqui, ó. Isso daqui é um telefone, a gente desmontava o telefone e tentava conversar sem a casca do telefone. Né? Isso é 2005, né? Vamos ver uma outra imagem. Isso aqui é 2008. Era um manto polifônico. Que lindo! Tinha uma coisa meio Hélio Sica, com gambiarra eletrônica. Como você caiu neste grupo inicialmente? Você conheceu eles no colégio ou da... Não, isso vem da música, porque eu começo como artista sendo como músico de rock, de banda autoral, música independente. Isso em 92, 93, 1992, 93 eu começo a ter um engajamento assim como músico de rock underground. Disso foi se desdobrando, daí bem mais tarde, 99 mais ou menos, eu começo a estudar artes plásticas, né? E eu vou migrando, assim, eu vou misturando essa coisa da música com o visual, com a plasticidade das coisas, né? Isso daqui a gente usa Arduino, essa imagem que vocês estão vendo é um Arduino que trabalhava com televisão analógica, e a gente desenhava os pixels então a gente plugava na entrada do videocassete, né, da TV analógica, o Arduino, e o Arduino tinha uma programação que gerava essas frases, né? Entendo. E isso já um Arduino controlado todas essas telas. Exatamente. Na verdade é uma única tela. É uma única tela. Aqui eu fiz uma montagem na imagem. Entendo. Mas é como se fosse um letreiro, assim. Essa imagem sim. Ela corre da direita para a esquerda. Sim. Daí tem essa ideia da reapropriação das mídias, né? De como usar a televisão para uma outra finalidade, que não só assistir a TV Globo. Não, é engraçado, hoje esta televisão velho tem tanta materialidade, não? Quando ninguém está assistindo, essas coisas de tubo de catoda, tem muita... Isso daqui tem um trabalho... fascinante. Eu misturo muito, na verdade, as ideias, elas se desdobram, e às vezes não tem... por exemplo, eu fiz um trabalho com a Cláudia Washington, que é a minha companheira, em Salvador. A gente usou essas televisões e a gente andava na rua, encontrava as pessoas, emprestava a tomada dos lugares, por exemplo, da barraquinha de cachorro-quente, a gente emprestava a tomada deles, se eles tinham tudo, e a gente
perguntava para eles o que eles gostariam que passasse nessa televisão. A gente andava com essa televisão e a gente programava a frase. Então, por exemplo, tinha a barraquinha, era a barraquinha do Robson, e tinha o funcionário do Robson estava trabalhando lá, e o desejo dele era que fosse Barraca do Eduardo, que ele se chamava Eduardo. Então a gente colocou lá no letreiro Barraca do Point do Eduardo. E daí, por um momento ali, ficou circulando, né? A gente conseguiu transformar, subverter a ideia de propriedade da barraca lá, de venda de cachorro-quente, através dessa mídia de televisão. É legal, só colocar uma etiqueta neste momento. E a gente fez isso, a gente coletou várias frases que as pessoas gostariam que vinculasse nessa televisão, e a gente exibiu, né, lá em Salvador. Foi um trabalho bem interessante esse. Eu também me interesso muito em trabalhar a tecnologia, mas em espaços públicos. Isso é uma outra, quer ver, eu vou mostrar, por exemplo, o Antitotem, que é um trabalho mais recente, de 2013. Eu já vou trabalhar essas caixas eletrônicas em espaço público, na ideia de trabalhar espaços públicos mesmo, né? As pessoas que estão passando, por exemplo, aqui é uma ponte sobre um rio, é uma ponte de pedestre, e essas pessoas passam, e essa caixa eletrônica ela está fazendo um ruído, e as pessoas podem brincar, né? Como se fosse um joystick essa caixa. Elas podem... Controlável. Controlável. Pode brincar com a som. Exatamente. Elas podem tocar, brincar, elas podem se apropriar desse objeto para ter uma experiência ali, né? Dentro daquela circunscrição do alcance, da potência dessa caixa de som. São caixas pequenas. Na verdade, elas são máquinas de ruído, mas é curioso porque elas não têm uma ideia de potência forte. Elas têm uma ideia de micro alcance. Ou seja, são máquinas de ruído, mas dentro de um alcance delimitado. Ou seja, as pessoas precisam se aproximar, elas vão ter uma experiência a partir de uma proximidade. Que tem uma referência a um artista japonês, que é o Tetsuo Kogawa, que é um artista que trabalhou em 1970, no início do 1980, trabalhava muito com a ideia de transmissores, e ele usava a ideia de transmissor como proximidade, não de alcance, como as rádios trabalham, né, de alcance, fazer o alcance da cidade. Não, era uma coisa bem corpórea, bem corporal, bem tátil. A ideia da transmissão dentro de algo muito próximo, assim, do seu corpo, ou do alcance de um número bem limitado de pessoas, né. Vamos pegar uma outra imagem aqui que pode mostrar mais ou menos essa experiência. Eu tenho um vídeo aqui, ó. Tá me ouvindo, Lúcio? Desculpa. Não, vamos ver o vídeo. Não, eu só quero falar, naquela obra, por exemplo, como as pessoas tratam, interagir com aquela obra, aquela caixa? Eles ficam muito... Eles começam a brincar facilmente, ou eles ficam muito em dúvida? Eles entendem que eles podem começar a brincar rápido? Como é a relação deles com estas caixas? Essa imagem aqui acho que sintetiza bem o que você está perguntando. Essa pessoa que eu tô mostrando aqui, que está do meu lado na imagem, é um morador de rua. Uma pessoa, é um sem-teto. Né? E eu montei, né, eu fiz essa instalação do lado de um banco de uma praça que fica bem no centro de Curitiba. Instalei esses objetos aqui, ele sentou e não expliquei muito, ele já começou a experimentar a caixa. E foi interessante a relação que a gente teve aqui. Trocamos várias informações sobre o que é ser um sem-teto, né?
umas coisas bem legais. E esses objetos, eles têm uma coisa que é assim, talvez tenha uma relação com o Ricardo Basbaum, talvez, dos objetos relacionais, com a ideia de pensar esses objetos para causar relações, né, entre as pessoas. Facilmente elas se relacionam. Esses objetos, eles têm um quê de bomba, assim, a princípio, eles causam um certo medo de tocar, porque tem muitos fios, muita... O que é isso? Parece uma bomba. As pessoas que não conhecem têm um certo receio, né? Mas não dá 5 minutos, as pessoas já começam a interagir com esses objetos, né? Isso daqui, por exemplo, é um exemplo de fios, né? De uma ideia meio... tem essa relação. Vamos pegar uma outra imagem. Eu ia mostrar um vídeo para vocês. Sim, eu quero ver o vídeo. Aqui, ó. Mas, tá bom, vamos assistir isso. Não estou ouvindo nada agora. Tem som também? Tá com som ou não? Infelizmente não. Eu não estou ouvindo. O vídeo é longo. Mas qual é o som? Ah. Vocês não estão escutando? Não. Não dá para escutar, infelizmente. Bom, isso aqui é um... Eu não sei se vocês escutaram o áudio. Não, infelizmente. Eu acho que quando você está usando, tocando o vídeo no mesmo computador Não do acontece. Precisa fazer uma outra coisa para conseguir mandar o som de um outro aplicativo. Mas se você manda o link para aquele vídeo... Eu vou mandar o link aqui para vocês. Só um pouquinho aqui. Bem rapidinho aqui. Deixa eu achar o link. Viemos agora? Ou pode ser depois? Aqui, ó. Eu vou mandar um link no chat. Esse link que eu passei para vocês aí é um link que tem todos esse trabalho mais recente na rua, que trabalha com esses objetos sonoros na rua. Foi em 2012, 2013, mais ou menos. É o Antitotem, que eu chamo de Antitotem, são caixas que eu instalo em vários lugares, em espaços urbanos. Depois, é curioso, porque depois dessa experiência que eu tive com você aí em Brasília, eu meio que dei uma parada nesses objetos. Eu tenho uma ideia agora de retomar esse trabalho, mas ainda não tive tempo de fazer voltar a ter essa relação entre objetos lúdicos com esses objetos sonoros, né? Porque, na verdade, são objetos lúdicos também, esses objetos. Eles não são só instrumentos, eles têm uma característica a pessoa que interage com esses objetos, não necessariamente ela é um músico. Ela não precisa ser um músico, ela pode simplesmente manipular os botões e brincar, né? É quase como um joystick, na verdade. Sim, exatamente. Última coisa, uma questão rápida sobre as cidades. Você fala que no Brasília você parou um pouquinho. Você sentia espaço urbano é diferente em Brasília para cabe esse tipo de obra? Ou você acha que você precisa de uma obra um pouco diferente aqui? Ou é só outras razões você... Em Brasília, os fluxos das pessoas é diferente, né? Não necessariamente todos os lugares em Brasília são lugares que as pessoas transitam, porque existe um fluxo muito que usa carro, mas com certeza é possível fazer esse trabalho em Brasília. Tem lugares bem interessantes, né? Para acionar essas coisas grandes que você usa o carro para interagir, não?
uma obra que eu vejo, tipo, as pessoas colocar o coisa que faz uma tonalidade no asfalto, por exemplo, ou uma outra obra que é, particularmente no ano de Covid, você criar uma obra grande que todo mundo drive in. É possível, né? O Krishna que eu diga, o Krishna que eu diga aí, né? Que tem um trabalho interessante também nesse aspecto aí. Eu depois desse trabalho eu comecei a me interessar, não que eu comecei, mas eu investi muito no trabalho de autômatos, no trabalho na parte mecânica, de como eu posso fazer um objeto que mexe o braço, por exemplo, um boneco que mexe o braço, como que eu posso fazer um boneco que tem a boca, que vem dessa coisa do marionete, que tem essa coisa do automata, né? E tem alguns trabalhos que vai nessa linha, que eu comecei em Brasília, né? Esse trabalho, eu posso dizer que eu comecei nas escolas, eu trabalhei nas escolas Parque, aí em Brasília, e eu tinha um projeto com as crianças de fazer brinquedos. Era um projeto na aula de arte, a gente tinha um encontro que a gente propunha brinquedos artesanais e que as crianças produziam os seus brinquedos. Disso, eu comecei a usar materiais que são materiais bem ordinários, assim, bem simples. Comecei com palito de sorvete, com o grampo de roupa, né, o pançalange, né, o grampo de roupa, mola, elástico, rolha, palito de dente, todo esse tipo de material, que é um material bem simples de encontrar, fácil de achar, que as pessoas têm em casa. Me interessava muito clips, né, durex. Eu comecei a utilizar materiais para fazer objetos que tinham esse movimento. Eu posso mostrar algumas imagens disso, e a partir disso eu vou começando a abandonar um pouco a eletrônica, que como eu comecei trabalhando com crianças de 7, 8, 9 anos, a eletrônica ainda era algo muito complexo. Então eu começo a trabalhar com objetos mais simples do que isso, né? Eu vou mostrar umas imagens aqui desses objetos. Vamos lá, então. Vamos sair daqui. E que eu, aqui na França, daí eu começo a aprimorar isso, mas aqui tem uma ideia de um vídeo, que o áudio não importa aqui nesse caso, tá? Isso é ótimo, isso é lindo. É uma ideia bem básica, né? Uma caixa utópica, né? É uma máquina de desenho, na verdade. Vamos mostrar algumas outras coisas aqui. Aqui tem um outro vídeo, que o áudio também não importa nesse caso. Uma ideia básica de automata. Com esses materiais, né? Isso é lindo. Tem um outro que desdobra daquele primeiro, que é esse daqui. Uau! É só cortar um pouco da... Isso é muito legal, muito inteligente. Você veja que são objetos, na verdade, são objetos extremamente simples sobre o ponto de vista dos objetos que eu uso, né? O arame, o palito o palito de dente, o cotonete, né? Esse azulzinho é um cotonete. Coisas extremamente... um canudinho. E que tem um paradoxo esses brinquedos, né? Porque são brinquedos manipuláveis, mas ao mesmo tempo são brinquedos extremamente frágeis.
que se desmontam, assim, sobretudo as crianças, quando manipulam, assim, algumas destroem muito rápido esses brinquedos. Então tem um pouco da efemeridade ao mesmo tempo, sabe, de você construir um objeto, que esse objeto ele é feito para ser brincado, né, para ser manipulado, e ao mesmo tempo eles se descolam, se desmontam. Isso daqui também eu trabalhei com a ideia de oficinas. As crianças montavam isso, montam, né, quando eu faço ainda essas oficinas. Aqui um boneco, é uma pesquisa mais recente que eu estou fazendo, mas que bebe numa fonte dos brinquedos tradicionais, né? Vamos ver outro aqui. Aqui tem umas coisas um pouco mais abstratas, talvez, né? Mas que tem a ideia de movimento. Esses objetos são bem pequenos, sabe? Esse objeto que eu estou mostrando agora deve ter 15 centímetros. Eu trabalho também eu começo a reduzir a escala com a eletrônica, é curioso isso. Eu vou trabalhando numa escala meio manipulável, assim, do manipulável. Aqui uma coisa mais escultórica, talvez, mas é interessante porque ao mesmo tempo que eu vou trabalhando com esses objetos, eu também vou trabalhando com a madeira e vou trabalhando com uma ideia escultórica mesmo, assim, de trabalhar no tridimensional. E eu vou também trabalhando um pouco de cerâmica, é um outro elemento que eu gosto de trabalhar, cerâmica, madeira, e esses materiais simples, né. Esse daqui é não sei se vocês conhecem a boneca, o kokeshi, né, que é aquela boneca japonesa, que ela é bem abstrata. É uma boneca bem abstrata. Ela tem uma simplicidade de forma e de elementos. É uma boneca sem braços, sem pernas, muitas vezes sem rosto, né? E tem um pouco. Essa madeira que eu uso é uma madeira que eu encontrei na rua. Trabalho muito com recuperação de material. É basicamente isso. Aqui tem um videozinho também de um brinquedo que eu trabalho com engrenagem, ideia de engrenagem. Uau! Que ótimo! É a dança da... Que lindo, a dança dos galos. Aqui alguma coisa de marionete, em papel machê, isso aqui é uma ideia de uma cabeça de marionete, que tem uma relação também com os trabalhos que eu fazia em escola em 2006, quando eu dei aula no litoral do Paraná. Eu tenho uma história no litoral do Paraná, eu trabalhava muito com madeira que eu catava na praia, né, eu encontrava na praia, e trabalhei com bonecos com as crianças naquela época, e a gente criava bonecos que misturava papel machê com madeira. Esse é um boneco de 2006 que eu fiz, né? Ele tinha corda, tinha fio, né? Aqui ele está sem os fios. Só uma pergunta para você, Lúcio. Essa questão de bonecas, você mexe ou você brinca com inventa narrativa, você faz esse tipo de performance ou show, ou você pensa eles como personagens, ou eles são muitos objetos, vamos falar para você? Eles têm uma característica mais, para mim, eles têm uma característica mais objetual. Apesar de ter uma relação direta com o teatro, né? Eu brinco com a minha filha, né? Mas não tenho uma ideia de publicar ou fazer um repertório de teatro com eles. Não, é mais uma investigação objetual. Por exemplo, para um personagem, ou uma... Pensa, quem é isso, por exemplo? É raro ter um nome, por exemplo. Eles são mais objetos. Né? É raro dar um nome.
Isso acho que vem da minha formação de artes visuais, plásticas, talvez. Apesar de que eu já trabalhei com teatro também, já fiz peças de teatro, isso bem antes, 2001, 2000, com banda. Era curioso, porque era meio ópera, rock, umas coisas assim teatrais, que a gente fazia peças de teatro com banda, né? Mas eu não tenho muito isso, para mim é bem difícil. Eu trabalhar, eu preciso uma coisa que eu até gostaria de desenvolver, que são narrativas, desenvolver a narrativa. Eu estou numa fase bem objetual, na verdade, bem de construção de objeto, bem matérica mesmo, assim, bem. Entende. Não, por exemplo, aquela boneca japonesa incrível, não? É tal puro, tal simples, não? Essa abstração de figura. É muito interessante isso. Não, meu pergunta para vocês sobre como as crianças, eles aprendem alguns desses princípios mecânicos através desses brinquedos. As crianças aprendem, Eles, tipo assim, aquelas primeiras que você mostrou quando tem uma alavanca, uma coisa que faz um movimento, eles começam a inventar esses tipos de máquina. O meu método, na verdade, de trabalhar com as crianças, ele é um pouco, assim, ele é um pouco autoritário, na verdade, da minha parte. Eu até gostaria de desenvolver isso de uma forma mais aberta. Mas como eu trabalho com as crianças, eu proponho um objeto, a construção de um objeto que ele é já definido, né? Ele já é definido por mim, né? E as crianças elas vão aprender, na verdade, as técnicas de fabricação desse objeto. Sim, E a partir da construção desse objeto, a criança, o objeto é dela, ela cria, né? Ela não cria, ela materializa o objeto, sim. digamos assim. Eles fabricam, não? Eles têm Ela fabrica o objeto. Mas ela vai aprender a lidar por exemplo, com a tesoura, ela aprende a lidar com um alicate, ela aprende a lidar com cola, ela aprende a cortar uma rolha, ela aprende várias técnicas de manuais importantes que ela pode desenvolver na casa dela depois, se ela quiser, os seus objetos. Essa é a minha ideia. Eu meio que faço uma demonstração com ela. A minha experiência com essa criança é mais nesse sentido, assim, um pouco mais técnica do que criativa, né? Apesar de que as crianças elas têm a possibilidade de desenvolver, de personalizar seus objetos. Por exemplo, eu proponho lá a criação de um Pinóquio, que é um boneco que mexe a boca, e ela pode fazer do jeito que ela quiser esse objeto, né? Ela pode cortar diferente, ao invés de mexer a boca, ela vai mexer até a cabeça, o crânio, ela pode inventar do jeito que ela quiser. E eu aprendo muito, nesse sentido, eu aprendo muito com as crianças, a quebrar a ideia do objetivo único, né? Que seria criar um Pinóquio. Na verdade, o objetivo não é criar um Pinóquio, é criar possibilidades de criar um brinquedo, né? Um objeto lúdico que gere possibilidades de imaginar o mundos, né? Essa é a minha ideia, na verdade, de que essas crianças têm uma deriva imaginária comigo, né? Essa troca que eu proponho, né? Eu ofereço um saber técnico e, em troca, eu tenho uma deriva imaginária com essa criança. Eles vão levar essa coisa para criar as coisas. Exatamente. Eles vão começar a dar esta narrativa, personagem para. Só para falar com
Oi, desculpa. Oi. Peraí, Fio, você tá congelado. Fio, você tá congelado. Eu sei, mas tá ouvindo meu voz. Você está congelado para mim o tempo inteiro. Entende? Tá ouvindo o que eu estou falando? Sim? Agora sim. Agora Não. sim. Eu estou falando assim. Quando você chegou no Paris, agora, ou 2 anos atrás, não? Você já vem com essas ideias, essa é a direção que você quer desenvolver mais lá? Ou isso é uma coisa que vem para você agora, quando você chegou lá e descobriu o que é lá no Paris? Bom, em Paris eu cheguei em outubro de 2017. Já vai fazer uns quase 3 anos, né? Sim, quando eu chego aqui, eu invisto nesse projeto, que é um projeto de desenvolvimento de brinquedos, e que a partir disso eu me relaciono com uma associação, que é uma associação que trabalha com jogos, e eu desdobro a ideia dos brinquedos para jogos também, né? Jogos de madeira, jogos que são jogos tradicionais, que não tem autoria, que são jogos antigos, e que eu trabalho com como é que eu posso desdobrar esses jogos. Mas a parte mais criativa mesmo está nos brinquedos, eu diria, ainda. Eu invisto mais nos brinquedos do que nos jogos, apesar de ter desenvolvido algumas coisas de jogos também. E em Brasília, desculpa, aqui em Paris, como eu chego e não tenho muitos recursos, eu não tenho um ateliê, eu não tenho um espaço adequado, não tinha, né, um espaço adequado para criar meus objetos e tal, eu me relaciono com essa associação que tem um ateliê para trabalhar com madeira, e eu começo a usar esse ateliê para desenvolver alguns objetos, né? Boa parte dos objetos que vocês viram meio que foi nessa construção. Eu posso até mostrar mais algumas coisas desses objetos que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns mais recentes, talvez. Recentes que eu digo 2018, 2019. Deixa eu pegar aqui. E como é o espaço? Vocês estão vendo? Sim, Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ok. Ok, vamos lá então. Desculpa, o que você perguntou, Pio? Não, a pergunta é assim, como é esta associação exatamente? É o tipo Hackspace ou é mais ONG ou é uma outra... A associação ela tem uma característica... em 2018 eu me relaciono com o Hack Lab aqui em Paris, e eu desenvolvo alguns desses objetos, e com uma ideia de criar objetos, criar esses brinquedos, mas com uma documentação também. Uma documentação, tipo um kit de fabricação, um tutorial de como construir um objeto como esse, por exemplo. Talvez esse seja complexo. Vamos ver um objeto mais simples aqui. São esses tutoriais aqui. Aquela é o cara que anda no code, não? Aqui, por exemplo, é uma ideia de um tutorial de como construir um boneco, um acrobata, né? Que você manipula embaixo, né? Você pega embaixo e ele gira, ele faz piruetas, né? Que é um objeto tradicional, eu não criei nada aqui, né? Eu só crio o tutorial, na verdade, em francês. Mas eu trabalho aqui, eu exploro a Decoupe Laser, que é a máquina de corte a laser. Eu misturo um pouco técnicas numéricas de fabricação com a ideia de objeto tradicional, né? Então, eu desenho todos esses objetos no software vetorial. Aqui é aquele objeto que vocês viram agora. Aquela foi fantástica. Tem o tutorial de como criar. Isso daqui, o Villette Makers,
É um hack lab, na verdade. Aham, E isso é paralelo ao FASOL, que é a associação que eu trabalho. entendi. Que eu posso mostrar aqui umas imagens de objetos mais tradicionais que eu tenho fabricado mais recentemente. Esse Esse é um grupo faz esse jogo, tipo de coisa. Ah, sim. Esse é um jogo da... por exemplo, isso aqui é um objeto em madeira, ele deve ter um metro, são objetos maiores, né? Uhum. Que a gente trabalha, porque aqui na França existem muitos encontros e eventos que a gente trabalha, que a gente faz, que as pessoas jogam, as pessoas gostam de jogar esses objetos, esses jogos tradicionais. Uhum. Por exemplo, esse é um jogo que já existe, eu não inventei nada aqui, eu só fabriquei esse objeto, que é um objeto que a gente joga completamente ao azar, né? Você lança lá um disco e ele vai cair lá num valor. A gente pode brincar no lugar de valor, a gente pode colocar cores, por exemplo. Se cair no verde, a pessoa declama uma poesia. Se cair no azul, a pessoa dá um pulo. Sei lá, a gente pode criar regras. Na verdade, as pessoas que jogam que criam essas regras, né? Entendi. Aqui tem alguns detalhes de Os fabricação. objetos não vêm com as regras Ah, aqui, por exemplo, pré-programadas. Eles são muito mais abertos para as isso, pessoas engajar abertamente, não? eu gosto bastante dessa ideia na verdade, subverter as regras, né? Se existe um jogo tradicional, vamos pegar um exemplo, um dominó, o jogo de dominó, né? E como que a gente pode jogar esse dominó de um outro jeito? Ou as pessoas criam, né, podem complexificar esse jogo ou personalizar esse jogo. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo é um nichoir, que a gente chama, é um ninho de passarinho. Sim, sim. Esse é um objeto que eu faço para associação, né? Aham. A associação me demanda a fabricação desses objetos e a gente cria esses objetos. Isso é um exemplo de objeto que eu crio nessa associação. Tudo com madeira de recuperação, né? Aham. Legal. Tem vários aqui, ó. Vocês podem ter uma ideia, navegar depois no Instagram. Uau. Você que criou tudo isso? A maioria, não tudo, porque eu proponho um ateliê de fabricação nessa associação, em que Aham, entendo. as pessoas podem frequentar o ateliê. Eu sou o responsável desse ateliê de marcenaria, de criação de objetos, né, em madeira, de trabalho de madeira, e as pessoas podem criar seus objetos. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo. Esse objeto aqui não fui eu que fiz. Eu ajudei a pessoa, eu expliquei para a pessoa como que a pessoa deveria fazer, né? Isso é um objeto, um jogo tradicional. E a gente personaliza jogos, né? Por exemplo, esse é um jogo que alguém teve uma ideia e eu materializei a ideia dessa pessoa, Aham. né? Porque a associação não é uma associação de arte, na verdade, é uma associação a finalidade da associação que eu trabalho é uma finalidade social, é uma finalidade de inserção ao trabalho, fazer com que as pessoas... isso aqui, por exemplo, não fui eu que criei. Foi uma pessoa que queria aprender a mexer com madeira e ela criou um objeto parecido com aquele objeto que eu mostrei para vocês anteriormente. Sim, sim. É um robozinho que eu fiz. É. Mas a pessoa que criou esse objeto, ela não trabalhava com madeira, ela queria aprender a mexer com madeira. E ela criou esse objeto. Bonito, né? É bonito. Isso tem muita personalidade, não? Isso é... E por aí vai. Na verdade, tem muitas coisas que eu gostaria de desenvolver nessa associação, principalmente relacionada à parte de criação, né? Isso é um jogo de cartas ou é um... Como é isso? Ou é aqueles cartas... Esse é um jogo de... Na verdade, esse é um jogo...
que nós fizemos foi uma encomenda de uma outra associação que trabalha com pessoas que têm problema no trânsito, que são condutores de veículos que tiveram problema com a sua carteira de motorista, e que eles usam, essa associação usa o jogo para trabalhar com essas pessoas que têm esse problema de dirigir de um jeito displicente, enfim. Para melhorar a sua... de pensar na concentração, enfim, eles têm os métodos deles lá, eles trabalham com o jogo. Então eles encomendaram para nós um jogo que era um jogo de carta, que a pessoa pega essa carta e tem que fazer essa pirâmide de objetos, de equilibrar o objeto e tal. Tem toda uma ideia motora, né, de trabalhar com enfim, são demandas que chegam para nós, né, e eu materializo isso. A parte de desenho, nesse caso aqui, fui eu que criei esses desenhos aqui, que eu materializei isso em peças, né, pensando na dificuldade de empilhar isso e tal. Mas a regra do jogo não fui eu que criei. Tá? Detalhe, ele empilha isso com o olho vedado. Então ele não enxerga. Né? Bom, isso tem de tudo, na verdade, na associação. Esse é um objeto, talvez que eu fiz a pintura. Esse é um jogo bem tradicional aqui na França, que é o Jeu de Loire, que eles falam, o jogo do cisne, não sei como traduzir isso, né, tipo um cisne, que é um jogo bem tradicional que tem uma relação com a ideia de escutar, é bem curioso a simbologia desse jogo. O número de casas simboliza a vida, o percurso da vida, mas é um jogo cheio de regras, tradicionalmente é um jogo cheio de regras, e que foi uma encomenda também, alguém pediu para fazer esse jogo, e nós criamos esse jogo em madeira, e pintura, aqui no caso é pintura também. O dado é tudo artesanal, tem toda uma ideia de artesanato, tem uma artesania, na verdade, desses materiais. Claro. Bom, deixa eu descompartilhar aqui minha tela. Isso é... Ok. Vamos lá. Aquela Instagram é o da associação mesmo? Eu vou passar o link. Sim. É legal. Eu vou... Aqui. É onde eu trabalho atualmente. E que me permite me manter aqui na França, né? Entendi. Porque esse é um trabalho mesmo? É um trabalho. Trabalho. Eles pagam salário, essas coisas? Exato, exatamente. Legal. Eu sou funcionário dessa associação, que é uma equipe bem pequena, são 3 pessoas. Na verdade, são 3 pessoas. Eu penso, não é Hackspace onde você paga eles para usar as coisas. Não, aqui não. As pessoas, eles me pagam para eu fabricar, criar. Eu tenho toda a parte de criação. A parte de também, eu dou oficinas, faço ateliês, é o meu trabalho atual aqui na França. Isso é interessante. Mas assim, agora isso é também o seu interesse artístico, para exatamente desenvolver basicamente essas habilidades. Fio, deu uma travadinha no seu áudio. Alô? Artístico é mais e mais focada nessas habilidades artesanais, basicamente. Essa criação, exato. Essa relação com madeira. É madeira só ou você também está mexendo com pedra, rocha ou outros materiais naturais? Nessa associação que eu trabalho atualmente, o objeto principal é a madeira. E a madeira de recuperação, né? A gente recupera, a gente coleta móveis, objetos, porque aqui em Paris
é muito comum as pessoas se desfazerem de objetos e colocarem isso na frente de casa. E a gente aproveita essa situação Sim, sim. para recolher essas madeiras, e a partir dessas madeiras que a gente faz um trabalho. Então tem toda uma sensibilização de trabalhar de refletir sobre o consumo, sobre a cidade, sobre a questão ambiental, sobre uma educação, uma qualidade de vida, né, de se apropriar das coisas ou como trocar os objetos ou fazer doações. A gente recebe muita doação de madeira. É bem interessante nesse aspecto, assim, como que eu posso dizer, a gente não compra madeira nenhuma, a gente transforma essa madeira que seria lixo, né, que é descartada, em objetos. E eu faço isso não só pensando em encomendas, mas o meu interesse é muito de compartilhar esses conhecimentos, né, entre as pessoas, porque eu não sou um marceneiro de formação, eu sou um artista que atualmente trabalho mais com madeira, né? E que, logicamente, a possibilidade é ilimitada, né? Porque eu já trabalhei em luteria, né? Em fábrica de instrumentos, de conserto de instrumentos. Você então, está fazendo isso toda uma relação. agora ou trabalhando no passado? Isso no passado, isso eu fiz em 2004, 2004 que eu trabalhei, mas eu já sempre gostei muito de trabalhar com a madeira. Mas agora você não está pensando, faz mais instrumentos como esse de madeira? Eu crio alguns objetos, eu crio alguns instrumentos, flautas de bambu, você está tocando flauta, não? Muito. Componho, posso dizer que é um momento que eu estou estudando muita flauta, gosto de criar flautas também, e assim, eu não tenho um projeto atual de desenvolver objetos sonoros e instrumentos. Isso é uma coisa que está engatilhado para eu começar a fazer, mas ainda não tive tempo para desenvolver isso do jeito que eu gostaria. Mas, assim, na verdade, a gente não para, né? Eu tô desenvolvendo a minha técnicas de fabricação que usa madeira, e que isso vai se desdobrar em vários tipos de objetos daqui para frente, né? A priori são brinquedos e jogos, mas os objetos sonoros... Eu quero ver, você tem um flauta com você agora? Eu tenho, mas não está aqui perto. Não está aqui perto. Mas são flautas, tipo, são pífanos, na verdade. Sim, entende. É isso. Eu tenho alguma foto aqui que eu posso... Vamos ver se eu posso te mostrar aqui. Rapidinho, só um pouquinho aí. Ainda não compartilhei. É você que faz essas flautas? Eu vou mostrar aqui, ó, alguma imagem que tem. Só um pouquinho aqui. Vamos ver se o link entra para vocês aqui. Só um pouquinho. Algumas flautas sou eu que faço, outras flautas são flautas industriais, né? Principalmente a flauta transversa, que é a flauta que eu gosto de tocar. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então vou mostrar aqui só um pouquinho. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, por exemplo, essas flautas aqui são flautas que eu criei. São flautas artesanais. Coisas lindas. Mas até são fabricações, na verdade são pífanos. Né? Sim. Eu comecei a fazer apitos também. Eu até quero desenvolver isso mais.
técnica de fabricação de apitos, de sons diferentes. Eu fui vendo vários apitos indígenas da América do Sul o ano passado. Essas coisas do México que parece jaguar, esses animais. Aqui no América do Sul temos tradições de fazendo apitos com todas as sonoridades de pássaros, de animais. É muito fascinante isso. É até curioso que semana passada eu fui num encontro de caçadores, porque eu fui trabalhar na associação e a gente tinha que fazer um evento lá, num evento de caçadores. E os caçadores, eles são muito técnicos, né? Eles têm lá técnicas de caça, etc., mas eles conhecem muito os animais. E tinha um cara lá que imitava os sons dos animais, dos pássaros, e o objetivo na brincadeira deles lá era ver se as crianças descobriam que animal era, né? O som que eles faziam. Isso me fez uma conexão com essa ideia de criar os apitos. Deixa eu desconectar. Sim, as apitos que parecem um pato, essas coisas. É muito legal isso. Tem um trabalho Puxa, agora eu esqueci. Eu vi na Bienal um trabalho que faz apitos, que trabalha com apitos. Da Bota Encantada lá, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do artista. Francis Ali. Né? Desculpa. O Francis Ali. E que mais que vocês... Não, eu posso pedir um negócio? Sim, vamos deixar... Você falasse um pouco sobre o teu mestrado aqui, mas ele está totalmente... Você considera que é totalmente desvinculado do que você está fazendo hoje e dos teus interesses? Não. Hoje, não. Você está dizendo o meu mestrado atual ou o mestrado que eu fiz em Brasília? O de Brasília. Ou os dois? O de Brasília. Ok. O meu projeto de mestrado em Brasília, eu vou passar o link aqui para vocês, aqui, ó, pelo chat. Arquiviagem.net. Ele chamava Arquiviagem, ele tinha uma ideia de fazer agregar todos esses diferentes trabalhos, diferentes caminhos que eu trilhei numa ideia mais de criação, né, artística, e que culminou nesse trabalho que é um caos, na verdade. São muitas informações e eu tento conectar isso numa ideia de arquivo, mas um arquivo que é uma viagem, na verdade, é uma arquiviagem, por isso que era a ideia da arquiviagem, que é de como que eu posso desdobrar essas ideias. Essas ideias, elas podem estar paradas, mas elas não estão mortas. Por exemplo, quando eu digo que eu não tenho fabricado objetos sonoros, não significa que eu parei de fazer. Ele pode ser que um dia eu volte a fazer, não necessariamente virar esse dia, mas eu exploro, na verdade, possibilidades de desdobramentos. Né? Eu vou mostrar a tela aqui para vocês do link que eu passei. E lá é interessante que vocês podem... Aqui, ó, esse é o site do link que eu passei, e que tem mais ou menos assim um mapeamento de tudo que até então, até 2017, né, de mais ou menos assim, dos principais dos principais trabalhos, projetos que eu trabalhei. Eu faço alguns links aqui. Primeiro são as bandas que eu trabalhei, depois o Vitória Mário, que é um avatar,
né? Bem interessante até, se vocês quiserem dar uma olhada, que tem uma ideia meio dadaísta, meio de Que meio de ótimo. tirar uma onda assim, mas que tem áudios, tem Mas isso é as coisas que você fez como sua banda? isso daqui, por exemplo, Essa tá figura? dentro do Arquiviagem, Sim, sim, dentro sim. do escopo de trabalhos, existe um. Então, o que a gente fazia, por exemplo, no Vitória Mário? Eu falo a gente porque ele não era eu, né? Ele era quem quisesse. Quem quisesse ser o Vitória Mário seria, ou quem quiser ser, pode ser, né? É uma coisa aberta. A gente plagiava, a gente usava o plágio como elemento essencial do uso do Vitória Mário. Então, por exemplo, boa parte dos textos que a gente usa são textos de alguém que alguém escreveu e a gente só muda o nome para Uhum. Vitória Mário, coisas assim. Isso foi em 2001, 2000, coisas bem, Mas até tinha, coisas. tinha, uh, tinha a ver com Super Mario, né? não, tem a ver com jogo. É curioso isso. Com a ideia da vitória. Vitória do jogo. É bem interessante isso que você perguntou, porque eu me lembro quando eu era adolescente, criança e tal, meus avós e meus pais gostavam de jogar baralho em casa. E o nome do meu avô era Mário. Uhum. E, e daí tinha algumas pessoas que falavam Vitória Mário, Vitória do Mário, alguma coisa assim. E daí nessa eu pego essa ideia do jogo como elemento de subversão, né? Aham. Por Uhum. exemplo, isso daqui, eu peguei essas imagens e eu não desenhei nada disso. São imagens de um livro que se perdeu, que eu nem sei quem que é o autor, e eu crio o texto. Daí tem essa ideia da narrativa, é curioso isso, é um dos poucos trabalhos que eu uso como narrativa. Foi pensando exatamente Ah, isso. Você tem, nessa obra, nesta época, é muito cheio exatamente dessas bricolagem, roubar os personagens. As textos é randômico ou você escolhe para alguma... Quais são as motivações para escolher estas... isso é um tipo de cut-up, técnica de cut-up ou é uma coisa um pouco mais selecionada para algum critério, por exemplo? ah, Entende que eu estou na falando de verdade, cut-up? bom, não sei exatamente, Fio. Isso foi uma pulsão, assim, foi uma energia que aconteceu na época que a gente tinha assim, influências do dadaísmo, do Aham. Fluxus, do Luther Blissett, que foi, enfim, de Avatares, de Fernando Pessoa, enfim, de várias coisas que a gente digeriu, né? Numa época. E, por exemplo, esse texto aqui é um texto que eu não sei quem escreveu e eu mudei o nome lá. Eu digo Vitória Mário, mudou o nome lá e pôs Vitória Mário lá. É a única, talvez, mas que ajuda a criar um mito. Tinha Aham. uma ideia de construção de mito, na verdade. É, Aham. Ah, é pouco. ah, O cara eu gosto muito é eu fiquei fascinado é o Stuart Home, não? o Tem Stuart esse Home, livro, né? este Exato. livro dele de Mind Invaders, que é exatamente ele pega Ah, vários textos, ele usa muito o Luther Blissett, o autor que ah, não existe, como pegar exato. A vários gente lia. textos, basicamente. É, era uma das referências também, o Stuart Sim. Home, que a gente tinha. Ah, esse é outro texto. Bom, tem muito texto, tem muita. Depois vocês dão uma navegada aqui. Tá. Isso é Eu só um vou. exemplo. Um dos manifestos tem vários. A gente criou vários manifestos, dogmas, era coisa que a gente fazia na época, em 2000, imagine, 2000, né? Ainda era meio começo da internet no Brasil.
a gente estava começando a acessar a internet, então a gente explorava a mídia, internet na época, para divulgar isso também. Então a gente espalhava a senha, por exemplo, criava avatares no Orkut, enfim, várias coisas que tinha na época, a gente espalhava e abria a senha para o pessoal usar. Entendi. Tá, isso é um exemplo, Esse Vitória Amaro. diagrama vem daquela época também, ou esse diagrama é um pouco mais novo, referenciando aquela época. Referenciando aquela época. Ele é de 2007, esse diagrama aqui. Tá bom. Depois Você o Vitória Amaro... ou desenhou pela mão? Eu desenhei. É lindo isso, é muito legal esse diagrama. Daí tem É um uma site coisa... que você criou como isso, não? Exato. Aqui, esse trabalho aqui é o meu trabalho do mestrado, na verdade. É uma coletânea de trabalhos que eu fiz em outras épocas e de desdobramentos, possibilidades de desdobramento. Tem coisas que já se foram, mas tem coisas que estão pulsantes ainda na minha cabeça, né? Por exemplo, uma ideia de exposição que eu fiz em 2005 foi o Desafiante Lux, que nós fizemos com a Orquestra Organismo. Isso está como um dos trabalhos que tem uma relação... Tinha toda uma ideia mitológica também, eram 7 encontros, em cada encontro tinha o nascimento desse ser, daí tinha o batismo, tinha toda uma ideia bem... até o dia da morte, né? Em cada encontro existiam várias performances, vários encontros dentro de uma sala em que as pessoas podiam interagir com objetos que a gente colocou. Aqui é a página desse evento, né? Tem mais texto aqui. Existe uma série de imagens. Existia um blog na época, que era o Hackeando Catatal, que boa parte da documentação dessa época aqui do Orquestra Organismo... Ixi, está fora do ar? Não, tá ok aqui. Tá nesse blog, que era um blog também que tinha senha aberta, as pessoas entravam e podiam publicar coisas. Tem mais de 1.500 posts esse site. Só das pessoas do público colocando. Entendi. Era um grupo, né, de pessoas. A gente publicava meio que quase diariamente, assim, era uma coisa meio... quase como... tinha um hippie bem assim, parecia jornalista até, assim, uma coisa de utilizar a ideia de blog para publicar conteúdos e tal. Que mais? Vamos sair do Orquestra Organismo, vamos para o EO, por exemplo. O EO é outro coletivo, que é um coletivo que trabalha com cartografias, descartografias. Começa com uma ideia de se encontrar na casa do Goto, que é um artista lá de Curitiba, e a gente vai se encontrando, e disso eu, Cláudio Washington e o Goto, a gente faz, né, transforma o EO da casa para propostas de uso dos espaços públicos, para pensar em trocas com as pessoas. E é interessante que esse site aqui, por exemplo, ele já é uma ideia de arquivo. Ele já tem todo um leque de imagens, de mapas que a gente fez, de exposições, de compilação de imagens, de exposições e projetos e tal. É um coletivo que vai trabalhar com deixa eu ver aqui uma outra coisa, impressos, cartazes, publicações, isso tudo vocês podem acessar, está tudo online. Tá? É muito interessante isso. É muita coisa, na verdade. Sim, não. Uma das coisas dessa estética é exatamente isso, não? Essa estética é um pouco de acessibilidade, né? Você começa a ver isso e você fica um pouco louco, porque tem tantas coisas, tantas opções, tantas direções, tantos textos para ler, para tentar interpretar, mas é uma multiplicidade mesmo das várias coisas simbólicas. Por isso, eu acho que isso, para mim, isso é... Aqui essa imagem que vocês estão...
isso é muito bom. Mas isso, falando, Diga, isso Phil. para mim é uma pergunta interessante sobre você, não? Parece... Oi? Travou. Alô? Estou aqui, eu não estou escutando o fio. Eu também não. Momento. Eu Agora estou sim. vendo vocês. Eu estou vendo vocês, está um pouco parado, mas... Pode falar, eu acho que melhorou. Não. Diga lá, fio. Não, minha pergunta para você é exatamente esta questão. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo você bem. Não, parece que você vive muito intensivamente esta vida de simbolismo, de criação de textos narrativos, uma multiplicidade, uma pluralidade, um excesso mesmo. E usando todas estas ferramentas de rege. Agora você verá para este foco muito forte de materiais, de habilidades, de reproduzir os formatos de jogos tradicionais. Eu quero entender isso, eu quero entender como você faz esta transformação, como você sente, você já fala tudo que você quer falar neste tipo de simbolismo narrativo, ou você sentiu falta de foco dos materiais, ou é uma coisa que só temporária, você está pensando, você vai voltar a, por exemplo, faz um jogo de madeira que tem todos estes elementos que você colocar nos jogos dos anos 2000, por exemplo. É interessante isso. Na verdade, é interessante isso porque existe um certo deslocamento mesmo, né? Boa parte da minha produção artística do início, ela se dá de forma mais coletiva. Isso vem da influência já das bandas de rock que eu tocava, de música experimental que eu toquei, que culminou, que desdobrou em coletivos de arte e que utilizava muito essas tecnologias numéricas, internet, a rede, sobretudo a rede, né, de uma forma bem catártica, assim, com uma quantidade de informação que a gente gerava muito grande na época, e que vai se desdobrando para um trabalho mais pessoal, e que existe uma troca, mas essa troca ela se dá pelas relações de compartilhamento de informação atualmente, mas ela se dá de uma forma mais individual e matérico, mais do que o uso eu continuo usando a rede, o exemplo é um mestrado, né, que eu trabalho com a mídia, que é a internet, para documentar todo esse processo de produção artística, e que não se pauta na ideia de expor em museus, e tem isso também, mas em galerias e tal, mas que cria suas próprias mídias de distribuição, e que vai culminar num processo mais matérico atualmente. E essa busca, para mim, ela é bem evidente com as caixas sonoras, que elas vão... Eu vou buscando algo matérico também, talvez para equilibrar ou para suplantar, acho que diria mais para adicionar, acrescentar, desdobrar, talvez,
a ideia de toda essa produção virtual. É um equilíbrio, talvez, que eu acabei buscando, né? Apesar de que atualmente também eu trabalho com uma ideia de produção sonora no sentido musical, que me interessa e que é completamente não é matérico, né? A música ela não assim, a gente pode considerar que seja matérica, mas você toca um instrumento e acabou quando você para de tocar. É curioso isso, né? Se você não gravou, não registrou, aquilo é efêmero, né? Não, Então tem tudo. tem um tipo de material, mas também que eu entendo você está falando, outra vez nós conversamos, exatamente a música é muito mais tradicional, né? Você está buscando tocar a flauta de uma música que vem deste tipo de instrumento. Ou está ligado com esta, que é uma busca técnica, né, de dominar o instrumento, dominar as possibilidades sonoras de um instrumento, seja ele qual for. No meu caso, né, eu tenho um pouco essa busca. Ela é pautada não, por exemplo, na arte contemporânea necessariamente, mas uma música que vem de uma música de repertório, de estudos, de escala, de jazz, de música clássica, enfim, mas que é uma tentativa de me aprimorar tecnicamente nesse objeto, né, o uso desse objeto. Isso é uma das buscas minhas atual, né, que já vem desde quando eu era adolescente, quando eu comecei o meu mundo na arte, né, que era, na época eu tocava contrabaixo, e eu tinha uma obsessão, assim, era muito incrível, assim, porque eu dormia com o instrumento, era uma coisa muito obsessiva, assim. Era o dia inteiro tocando, né? Então, algo do campo da obsessão mesmo, assim, né? de querer se relacionar com aquilo o tempo inteiro. Você vê agora a música que você fez 20 anos atrás? Eu tenho uma boa parte documentada no Arquiviagem, né? Eu tenho algumas fitas, cassetes ainda, quando a gente gravou alguns shows, tem alguma coisa disso. Assim. Eu acho legal ter isso. Sim. Bem curioso. Até engraçado, porque na época a gente trocou muito com os Cachorros das Cachorras, né? Que era uma banda de Brasília. Vocês devem conhecer. Algumas pessoas aqui pode ser conhecem. Krishna? Eu conheço. Eu conheço. Mas você estava em Brasília ou você estava em Curitiba? Não, a gente era amigo, nós éramos amigos. Eu tinha uma banda que chamava Boi Mamão na época, que teve um período dessa banda que era um período mais experimental, que depois desdobrou num período mais pop, que é os registros, a boa parte dos registros dessa banda é a parte pop, que eu não gosto muito. Mas a parte experimental, a gente se relacionava muito com bandas experimentais do Brasil inteiro, assim, na época. Isso é antes da internet, né? 94, 93. E a gente fez muito contato com pessoas de Brasília, os Cachorros das Cachorras, que eu me lembre, né? Tinha bandas de Porto Alegre, coisas assim. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu lembrei agora dos Cachorros das Cachorras. De Brasília. Que é uma relação com o Brasil. Como é que vocês vieram parar em Brasília? Assim? Como é que você veio parar em Brasília? Em Brasília, eu trabalhava no Museu Paranaense na época. Eu fazia de tudo no museu. Quem trabalha em museu assim é meio que pau para toda a obra, né? A gente fazia de tudo um pouco. Trabalhava com criação de exposição, montagem de exposição, curadoria, parte gráfica, web, foto. Trabalhava com fotografia, enfim, eventos que a gente fazia no museu.
E nesse momento tem uma proposta de um desses editais da ONU, o PNUD, de trabalhar em Brasília como uma pesquisa museográfica no Ministério da Justiça, para um memorial da anistia, que na Uau! época, isso era no governo da Dilma, na época do governo da Dilma. E eu sou selecionado para fazer esse trabalho, um dos selecionados, eram dois, né? Duas pessoas do Brasil foram selecionadas, e um pouco por causa desse meu perfil de ser uma pessoa que trabalha com imagem e ao mesmo tempo ter uma experiência no campo museal, né? Eu sou selecionado e eu vou fazer essa pesquisa em Brasília, que é uma pesquisa imagética dos arquivos da ditadura. Uau! Peraí, tá sem som. Fechou. Vídeos, imagens. Fechou. Alô? Não, Não, não. fala. Só tudo congelar para mim, desculpa. Oi. Vocês perderam Tá voltando. muita coisa? Pode repetir, desculpe, a última coisa, de novo. E daí eu vou trabalhar nesses arquivos da ditadura, né? E eu faço lá alguns relatórios, crio alguns relatórios para esse projeto com milhões de imagens, e eu faço toda a catalogação dessas imagens para um futuro memorial da anistia que nunca foi criado, até hoje não foi criado, infelizmente, né? Mas ainda não vai tem ser esse material? O Ministério da Justiça está com esses documentos. Não vai ser no governo do Bolsonaro que vai ser criado esse memorial. Não, mas é importante alguém. Você tem cópia? Eu tenho boa parte dos documentos que pode ser importante para resgatar isso. Sim. E nessa ocasião que eu fui parar em Brasília, e porque eu também estava um pouco insatisfeito de ser funcionário público no Paraná, e fui fui viajar, fui conhecer outro lugar. E disso eu acabo acessando o mestrado, e daí os desdobramentos, né? E acabei vindo parar aqui em Paris, depois disso. Eu fiquei 3 anos aí, em Brasília. E o que você achou de Brasília? Assim? Como foi para você? Porque você acabou fazendo mestrado, né? Além desse emprego no Ministério da Justiça, você acabou fazendo mestrado, né? Isso. E depois fui trabalhar nas escolas Parque também. Você teve uma experiência também múltipla aqui, né? Em 3 anos você passou por várias coisas, várias frentes. Exato. Bom, eu gostei de Brasília, a minha experiência em Brasília, eu tenho assim, lembranças muito boas, assim, principalmente na questão humana, né, assim, das pessoas que eu conheci, né, dos amigos que eu fiz aí em Brasília. As pessoas são extremamente simpáticas aí, em consideração, se você compara com da onde eu vim antes, né? Curitiba aqui é um lugar mais fechado, né? Então a experiência de conhecer pessoas de todos os lugares, né? Brasília é um lugar onde as pessoas se misturam. Eu gosto muito dessas misturas, né? E tenho boas recordações de Brasília. Gosto de Brasília. Gosto bastante. Eu vou só perguntar um negócio. Eu estava lendo o teu currículo. Você está fazendo mestrado aí, além de estar trabalhando? O meu mestrado estou quase acabando ele. Aqui eu faço um mestrado em ciência da educação, que é uma especialidade, na verdade, é dentro da área de educação, mas é um mestrado em jogo, na verdade, em ciência do jogo. A gente estuda o jogo, as possibilidades teóricas. Isso surgiu depois desse emprego
nesse Hack Lab aí ou antes? Meio que ao mesmo tempo, assim. Uau, que coincidência, cara. Eu vou me interessar em fazer esse mestrado meio que por causa disso, que eu começo a me relacionar com com essa associação e ao mesmo tempo com o Hack Lab, e já tinha um projeto de criação de brinquedo. Eu tinha um projeto inicial para esse mestrado, que era um projeto artístico, de dar um desdobramento para essa criação de objetos lúdicos, de brinquedos que eu mostrei para vocês. Só uma coisa, aqueles brinquedos que você mostrou inicialmente, eles foram feitos em Brasília, na Escola Parque, quando você estava na Escola Parque? Alguns, não, a maioria aqui, alguns sim lá, alguns sim, mas a maioria desses objetos foram feitos aqui, que eu mostrei para vocês. Já é da fase da França. Mas a ideia do projeto, ele começa em Brasília, né? Que eu começo a colocar em prática, né? Mas como é esta... Desculpa. Diga lá. Não, eu quero saber como é o mestrado que tem este lado educacional dos jogos. O que você está fazendo dentro deste mestrado? Esse mestrado, ele é um mestrado multiárea. Ele tem pessoas do design, tem pessoas da sociologia, tem pessoas da educação, pessoas da psicologia, pessoas de ludoteca, que trabalham com jogos mesmo, animadores de jogos, pesquisadores, criadores de jogos. Essas pessoas se encontram e daí, teoricamente, é um mestrado de 1 ano. Eu estou finalizando o meu 2º ano, né? E falta entregar o que seria um memorial, né? Que é como se fosse a dissertação, para finalizar. E a minha pesquisa, ela se desdobrou do que seria um trabalho mais artístico, eu considero uma limitação desse mestrado, que tem uma certa limitação em entender o que é uma pesquisa artística. Eu acabo desdobrando para criadores de jogos e pessoas que concebem objetos lúdicos. Então eu trabalho com uma ideia de entrevistar essas pessoas. Assim, existe um método francês dentro dessa universidade que eu estudo, que é um método bem francês e que tem que respeitar, a gente acaba tendo que respeitar, e que não necessariamente ele meio conflita com a ideia de pesquisa artística. Ele vem um pouco da educação e da sociologia, e são métodos completamente diferentes. Então é uma crítica que eu faço desse curso que eu estou fazendo, né? Que eu tinha uma ideia inicial e que tive que desdobrar, que eu acabo não podendo mostrar o que eu crio. Isso é curioso. Eu tenho que falar de outros. Criar suas coisas. Você precisa só escrever sobre as outras pessoas que eles já criou. Eles têm uma ideia de que o pesquisador é um cara que tem que manter a distância. É tipo um antropólogo. Sim. E daí sem participações, não? Exato, eu tenho que estar de longe, tem que ter o distanciamento, né? E quando você é um artista que você trabalha o tempo inteiro com imersão e com relacionamento, acaba conflitando. É um pouco frio, não? Mas assim, tem pessoas que você descobrir nesta área que são interessantes? Tipo assim, sim. E jogos que... Eu aprendi muito, né? Aprendi muita coisa, assim, com relação ao jogo, e até curioso, assim, você pega artistas como, por exemplo, você pega o Duchamp, o Duchamp, Marcel Duchamp, ele
eu nunca levei muito a sério essa parte do xadrez, do jogo dele, né, tem milhões de fotos dele jogando xadrez e tal, e daí, através desse mestrado que eu faço do jogo, começo a entender um pouco mais da obra dele sobre o aspecto do jogo também. Ah, interessante. É, que é uma coisa que antes eu era meio, para mim, era eu via a obra dele como uma alegoria das fotos dele, sei lá, alguma coisa assim, não assimilava o conceito, né, que tinha por trás do jogo dentro da obra dele. Isso é só um exemplo, né, de um dos artistas. Tá bom, pergunta importante. Agora você jogar? Pois é, eu nunca fui de jogar muito, não. Agora você não é jogador? Você não mergulha agora eu posso considerar que você é jogador? Agora eu sou mais, né? Eu nunca fui muito. É interessante isso, porque eu acho que vem da música, talvez. O músico, eu como músico, eu jogava o instrumento, né? Eu ficava brincando, tocando um instrumento. Agora, no português, isso é curioso, até porque a palavra jogar é diferente de tocar, né? Ou de brincar, são verbos diferentes. Sim. Eu acho que no inglês não, né? Palavra. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Play é para tudo, para instrumento, para jogar, para brincar. E no francês também. No francês também é o mesmo verbo, né? Jouer. Jouer é o jogar, o tocar, e só essa ideia esse conceito com a palavra já abre muitas possibilidades, né, de fazer conexões, né, que até então eu não explorava muito, né.